Olá, gatinhos, gatinhas. Eu sou a Maria. Eu sou o pai da Maria. Nem tudo está bem com nós, que somos gaúchos. E nem com o restante do Brasil, que está assistindo e auxiliando uma das maiores catástrofes climáticas do nosso país. O assunto do vídeo de hoje não é para debochar da dor de ninguém, e sim para eternizar algo tão grave que aconteceu no nosso Rio Grande e tentar trazer esperança, através de alegria, no coração de cada gaúcho e brasileiro afetado. É um assunto que jamais poderíamos ignorar no nosso canal, pois o Brasil e o mundo não conseguem desviar a atenção dos desastres que assolaram mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul. Tanto os 397 municípios, como os mais de 140 mortos, são números que provavelmente já terão aumentado quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Fizemos questão de deixar registrado aqui imagens que, embora sejam chocantes e tristes, jamais poderão ser esquecidas. Temos o objetivo de registrar para que quando as enchentes passarem, ainda muitas pessoas de vários municípios gaúchos estarão precisando de apoio material e emocional. Para que nossos governantes sejam eternamente exigidos para atuar em planejamento preventivo e emergencial em futuros desastres. A primeira imagem é a alegria desse cachorrinho ao ver que chegou o resgate. Em meio a todo esse desastre que está acontecendo, esse bichinho só faltou falar e bater palma. Ele não parava de latir. Na língua canina, ele falou: "Obrigado, que bom que tu chegou para me tirar daqui." A Maria tem esse dom de traduzir o que os animais falam, mas confesso que nesse caso ficou fácil demais. No dia 6 de maio de 2024, o resgatista Vitor, que estava ajudando nos resgates dos animais, publicou esse vídeo em uma rede social. E o vídeo viralizou, trazendo simpatia e alegria para a população. Nós estamos até agora sem água, e esse vídeo, que teve 126 mil curtidas e mais de 2 milhões de views, fez que por um momento eu esquecesse que ia tomar banho de caneca. E por alguns segundos eu esqueci de toda a tristeza que essa enchente trouxe ao nosso estado. Obrigado, Vitor! Olha esse outro aqui, também um cachorrinho. Ele simplesmente se agarrou no pé do resgatista mesmo após o resgate. O cachorrinho, que tremia muito, parecia estar ainda traumatizado e com medo por causa de tudo que passou nas enchentes. Esse bichinho viralizou nas redes sociais por volta do dia 12 de maio. Ele representa tudo que os animais também sofreram com as enchentes do Rio Grande do Sul. As imagens foram capturadas por William Larroque, piloto de drone, no município de São José do Norte. Município que fica no sul do estado e alagou devido à enchente da Lagoa dos Patos. Calma, cachorrinho, agora você tá em segurança. A terceira imagem é algo totalmente bizarro e inusitado. Um jacaré apareceu nas ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Esse animal selvagem foi flagrado no dia 7 de maio de 2024, nesse tradicional bairro de Porto Alegre, habitado por aproximadamente 31 mil habitantes. Infelizmente, não era o jacaré que estava no bairro do Menino Deus, mas sim o bairro que estava no habitat dele após os alagamentos na região. As inundações no bairro iniciaram no dia 5 de maio, quando uma das bombas que retornam a água para o Lago Guaíba pararam de funcionar. O jacaré de pequeno porte não fez mal para ninguém. Especialistas disseram somente para manter a distância do animal. Ele só ataca caso ele se sinta ameaçado, como todo animal selvagem. E ele foi monitorado, e as autoridades pediram para que ninguém agredisse o habitante natural dessa região dos Pampas. A quarta imagem, sem dúvida, representa o temor de mais de 90 mil habitantes do bairro Sarandi, em Porto Alegre. O vídeo, que viralizou rapidamente no dia 5 de maio, pegou muita gente de surpresa por mostrar a gravidade da situação do bairro. Ao mostrar a tradicional loja da Havan e o mercado Stock Center praticamente submersos, o polêmico influenciador digital gaúcho, Nego Di, chocou os porto-alegrenses e os brasileiros, e ao mesmo tempo convocou ajuda imediata para o local. Os resgates no bairro, assim como em vários outros pontos do Rio Grande do Sul, se alastraram ao longo da semana, em busca de pessoas e animais. O alagamento dessa parte, que é uma das entradas de Porto Alegre, se deu por vazamento, somente vazamento, da represa do rio Gravataí, que está localizado próximo à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, conhecido como Fiergues. Alguns vídeos circularam nas redes sociais nessa data apontando para o rompimento desse dique. Eram fakes.
Se realmente fosse o rompimento, nem Deus sabe do estrago que poderia ter sido causado. A quinta imagem, sem dúvida, é uma das mais chocantes dessa tragédia e ficará eternamente marcada na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muita gente não consegue nem terminar de ver esse vídeo pelo choque que ele representa a perda de vidas humanas. Antes de chegar em Porto Alegre e região metropolitana, as enchentes começaram no início de maio, com as fortes chuvas no centro do estado. No dia 2 de maio, foi registrada a tentativa de resgate dos bombeiros de 2 pessoas e um cachorro em cima de um telhado no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Então, o pior aconteceu. Não temos palavras para descrever o tamanho da dor que essa imagem representa. Para o Brasil e o mundo lembrar o tamanho dessa tragédia, alguns pontos dos municípios do Vale Taquari, como Rocaçares, por exemplo, as inundações chegaram a 11 metros de altura. Ou seja, nem aguardando o resgate em cima do telhado adiantaria para se salvar. Algumas imagens tiveram um final feliz. Nós não poderia deixar de trazer para vocês o cavalo caramelo! Sem dúvidas, esse é o cavalo mais querido do Brasil e do mundo. Símbolo de resistência da Guerra dos Farrapos, patrimônio cultural gaúcho. O simpático cavalo caramelo ficou 5 dias em cima do telhado na cidade de Canoas, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes, sem comer ou beber nada. Até o dia 9 de maio, imagens do cavalo caramelo viralizaram no mundo todo, pela comoção e pelo sentimento de impotência de como retirar um cavalo daquele tamanho naquela situação. Mas com a bravura gaúcha, Caramelo resistiu e foi resgatado dia 9 de maio por 9 bombeiros de São Paulo, 5 veterinários de Sorocaba e um veterinário de Canoas. Hoje, o caramelo está no Hospital Veterinário da Ubra de Canoas. Segundo o veterinário Henrique Cardoso, o caramelo passa bem. Ele apresentava desidratação e lesão muscular. Está tendo um tratamento intensivo de reposição energética e se recupera bem. O resgate de Caramelo rendeu várias homenagens artísticas nas redes sociais, virando um dos símbolos das tristes enchentes do nosso Rio Grande. Sem dúvida, inúmeras outras imagens ficarão marcadas dessa triste catástrofe. Assim como o aeroporto de Porto Alegre, o estádio do Grêmio e do Inter e inúmeras outras. Mas selecionamos algumas para que a gente possa eternizar esse triste momento histórico. Para prevenir e lembrar os governantes que milhares de gaúchos ainda vão precisar de muita ajuda. Agora, a gente gostaria de pagar uma prenda para vocês, como a gente fala aqui no Sul. E fizemos uma paródia para homenagear o nosso querido cavalo Caramelo. Vamos lá? Bah, que vergonha. Bora, começa tu. Melhor tu. Tá bom, cagão? Meu cavalo Caramelo em cima do telhado triste. Ah, se eu tivesse um barco, eu ia aí levar um alpiste. Meu cavalo Caramelo, não fique tão assustado, Pois já chegou o barco e você foi resgatado.